Olá, bom dia! Juliette, a primeira, já tava com saudade, né? Então hoje a gente vai conversar sobre a tal da prova do CELBAN, tá? Mas antes de a gente entrar nessa prova, eu vou conversar com vocês um pouquinho como que vocês podem se preparar para não só essa prova do CELBAN, mas qualquer prova que vocês vão fazer aí na vida de vocês. Mas antes, muito obrigada por vocês estarem aqui. Me chamo Kelly Hodgins, eu sou enfermeira. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira oncologista aqui na província de British Columbia, no Canadá, desde 2019, quando eu consegui o meu registro. Na minha época foi muito difícil. Eu levei 4 anos para conseguir esse bendito registro, mas hoje, no presente ano, o governo mudou todo esse processo de validação. Então está sendo muito mais rápido. E também tem essa ajuda financeira do governo tremenda, que te paga todo o processo de validação, todo o custo, que vai depender de cada um. Para algumas pessoas vão usar mais do dinheiro que ele ajuda, né? Que é mais de 16 mil dólares. Para outras pessoas não vai precisar utilizar esse dinheiro todo, tá? Então são casos e casos. Para quem vai ter que voltar para a escola e ter mais aulas, dependendo dos cursos, vai ficar um pouco mais caro. Então, vocês vão ter que ter esse dinheiro que a gente não sabe o quanto é. Eu sempre falo para as pessoas, gente, tenta se organizar e vir para cá com no mínimo 10 mil dólares. Talvez você não vá usar isso tudo, mas só para se organizar, porque a gente nunca sabe, é um país diferente de vocês. Algumas pessoas já vão vir para cá para fazer a prova prática e vão ficar, e aí vão ter que trabalhar ou não até conseguir o registro. Então, assim, para ter uma reserva e não vir para cá e passar sufoco, é bom se organizar financeiramente. É uma oportunidade única, maravilhosa. Não deixam de lado, não percam só por conta do inglês ou por conta do dinheiro. Então, antes da gente entrar diretamente na prova do CELBAN, e eu vou explicar a vocês tudinho sobre ela, eu queria falar alguns pontos importantes que todo mundo precisa saber antes de fazer uma prova. Inglês, que é o temido inglês, que só falta isso para essa enfermagem linda brasileira vir para o Canadá, porque a maioria, né, dos brasileiros não falam o inglês. Não sei por quê, porque a gente deveria falar, mas a gente não fala. Mas nada que isso vá impedir vocês de cruzarem o continente e vir para cá, porque se depender de mim, da mamacita aqui, gente, vocês vão vir. Por quê? Eu também não falava nadinha de inglês. Eu fui aprender na marra, mas a gente aprende só quando a gente está ready, quando a gente está pronto. Não adianta, eu estudava inglês quando era criança, fiz vários cursos de inglês, não gostava de estar ali, não conseguia aprender. Eu fui aprender agora aqui no Canadá, mas tá no Canadá, óbvio que aprende, nananina não. Tem gente aqui, mais de 10 anos, vivem ali na comunidade deles, muito asiático é assim, chineses, coreanos, japoneses, que eles não falam inglês, mas eles trabalham, eles ganham o dinheiro deles, eles vivem no mundinho deles, o que não acho que seja legal, porque você, né, você sai do seu país para outro, você não vai tentar aprender a língua, e assim, não tem condições nenhuma para enfermagem não saber falar a língua, não saber falar o inglês. Isso é impossível. É o que eu sempre falo, você não precisa ser fluente. Você vai ser fluente depois que você começar a trabalhar, isso é fato. Mas você precisa ter, no mínimo, o básico para você focar nos estudos em inglês. E eu vou te falar tudo, porque eu fiz assim, essa é a minha experiência. Então, primeira coisa que a gente tem que mudar em relação ao inglês é o nosso mindset. Por quê? Porque as pessoas o tempo todo elas falam o quê? Eu sou muito velha para aprender o inglês. Essas já são as barreiras quando a gente começa a falar inglês. Eu sou muito velha para aprender o inglês. O inglês é muito difícil, precisa de muito tempo para aprender. Precisa passar 10 anos pagando
cursos de inglês aí no Brasil para aprender. Nananina, não. Mentira. Eu não tenho dom para aprender inglês. Outra mentira. É outra barreira. Eu tenho medo de falar e parecer idiota. Para, gente, com isso. Não existe idade para se aprender nada. Então você já tem que mudar esses pensamentos negativos da sua cabeça quando você for sentar para estudar o inglês. Porque isso bota na sua mente, ela tende, ela vai para os lugares, para pensamento negativo muito rápido. Por isso que a gente tem muito medo das coisas, a gente tem receio de fazer as coisas, a gente pensa negativo o tempo todo, porque a nossa mente, ela vai para essa zona com muita facilidade. Nós temos que mudar isso. Como que a gente pode mudar isso? Até falando em voz alta, não. Eu sou capaz, eu vou aprender e eu não vou perder essa oportunidade de fazer parte da enfermagem canadense porque eu não falo inglês. Eu não vou perder a oportunidade de ir para o Canadá porque eu tenho mais de 50 anos. Não, porque aqui não tem isso. Idade aqui, gente, não existe isso. Eu deixei bem pontuado lá que o governo, aqui a gente tem aumento a cada ano. A gente precisa brigar para ter aumento de salário, não. A cada ano a gente tem aumento de salário, isso é certo. E a cada 2 anos existe uma votação para aumentar o nosso salário de novo, para aumentar os benefícios e para aumentar tudo. A ideia foi 1 ano para essa votação vir à tona e aí depois a gente ganha retroativo por 1 ano do que aquilo que a gente já conquistou nessa votação. Uma das coisas que o governo sempre faz, que depois de 10 anos que a gente tem esse aumento, né? Eles dão um aumento a cada 5 anos, um aumento bom, para justamente a enfermagem não querer se aposentar. Então, depois de 10 anos, com 15 anos, ele dá um aumentaço, com 20, com 25, com 30, para você que tem 70, 75 ou whatever, não parar de trabalhar, tá? Por que que a gente tem essa necessidade imensa de enfermagem aqui? Porque as pessoas estão se aposentando, as pessoas estão largando a enfermagem. Então, por isso a gente tem uma carência muito grande de enfermeiro. E eles sabem que para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, não teremos enfermagem suficiente para suprir a necessidade da população canadense. Então, por isso que a província aqui de British Columbia está com esse projeto piloto amazing de trazer enfermagem internacional para cá, dando a imigração. Você sabe quanto custa uma imigração? Quanto trabalho dá? Quanto dinheiro você gasta para fazer isso? E você está ganhando isso por você ser da enfermagem? Ah, não. O inglês não vai te parar, não. Se depender de mim, se você me segue e se você quer sentir a minha energia te inspirando, porque eu já passei por tudo isso, você não vai perder essa oportunidade. Então, a primeira coisa é mudar o seu mindset. Joga esses pensamentos negativos no lixo, você não precisa deles para viver. E aí, você mudando isso, desconstruindo todo esse pensamento negativo, você vai estar dando o primeiro passo para aprender a língua inglesa, porque a sua mente vai estar pronta. You're gonna be ready nesse momento para aprender. Então, pensamento negativo é o primeiro passo que você tem que tirar da sua vida, do seu caminho, para você aprender o inglês, pelo menos o básico, o início, para você começar a estudar focado para suas provas, como por exemplo a primeira prova de proficiência em inglês, que é o CELBA, que é o tema de hoje. O que você pode falar para você mesmo? Eu achei isso muito interessante, veio do meu interior. Eu falei, eu vou falar isso para eles, porque eu acredito muito na força da palavra positiva, sabe? Eu falo para mim mesma, eu olho para mim mesma no espelho e digo, você é um ser
infinito. E você está vivendo uma experiência de limitações, porque nós temos limitações, nós somos seres humanos, temos muitas limitações, porém a intenção de estar neste mundo é de superá-las. Todas, você já é um guerreiro ou enfermagem brasileira. Mais guerreira do que você não existe. Esse processo de validação para o Canadá para você não é nada, é só um processo que você vai passar e que no final você vai colher um fruto maravilhoso. Os frutos que eu colho, eu jamais iria colocar, eu sempre falo isso, a minha caroça aqui na internet para falar isso se fosse mentira. Como eu não vim aqui na época que eu me formei, lá que eu demorei 4 anos para fazer, eu nunca falei para você, venha fazer o processo porque é fácil. Naquela época não era fácil, naquela época era difícil, era longo, era demorado, era custoso. Hoje não, hoje o governo te ajuda. Eu li um comentário de uma seguidora minha que ela falou assim, olha gente, para você ir para o Canadá, ou você precisa estar casado com um canadense ou com um americano. Eu também já não vejo nenhuma conexão ali, né? Porque Canadá e americano, nós somos 2 países diferentes. Enfim, é o ponto de vista dela, foi a opinião dela. Ela falou que para vir para cá você precisa estar casado com um nativo, né? Um canadense. Eu vou até tirar a parte do americano de lado, porque aí se é americano vai para os Estados Unidos, não vem para o Canadá. Porque é muito difícil, é impossível e blá blá blá. Gente, eu tenho vídeos de várias enfermeiras, eu tenho colegas aqui, várias enfermeiras que vieram com filhos sozinha e estão muito bem e não precisaram de homem nenhum, como essa pessoa disse, né, que precisa. Homem nenhum vai fazer a prova para você, homem nenhum vai estudar por você, ninguém vai fazer por você se você não fizer por você. Hoje você tem a ajuda do governo, você quer ajuda melhor do que isso, do que homem? Eu acho que é uma mentalidade, eu até acredito por conta da cultura brasileira, né? Achar que a mulher, ela não tem condições de fazer nada sozinha. Ou então o homem vir pra cá, ele também tem que arrumar uma canadense, porque ele não tem condições de fazer o processo sozinho. Que isso, gente? Vamos deixar essas mentalidades, esses pensamentos negativos de lado.